Na aula de hoje do professor Marcelo César, o tema será os conteúdos de língua portuguesa no ensino fundamental. Entre os tópicos abordados estão parâmetros curriculares nacionais, língua oral e escrita, usos e formas, atividades de análise sobre a língua. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos no Ensino de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos discutir um pouco a questão dos conteúdos de língua portuguesa e quais os objetivos que o professor pode estar estabelecendo para que esses conteúdos sejam atingidos. Eu vou estar mostrando para vocês o nosso objetivo da nossa aula de hoje, e a gente vai discutindo e vocês vão percebendo quais são os aspectos importantes que devem perpassar o ensino de língua portuguesa. Nós vamos discutir quais os objetivos de língua portuguesa nas primeiras séries do ensino fundamental e quais os aspectos importantes dos conteúdos de língua portuguesa nas primeiras séries do ensino fundamental. Então, para discutir um pouco essa questão dos conteúdos e quais os objetivos que o professor deve estar priorizando ou selecionando, nós vamos estar vendo ou retomando alguns aspectos importantes que ficou na aula anterior, né? E quais são esses aspectos? E para retomar a nossa aula, nós discutimos na aula anterior o papel do professor como mediador da aprendizagem do aluno. Discutimos também o que é uma boa situação de aprendizagem, né? Também discutimos a questão da linguagem verbal e das outras linguagens, né? Discutimos também no final, quase no final da aula anterior, o texto como uma unidade de ensino e as atividades linguísticas, que são aquelas atividades de reflexão sobre a língua, no caso das atividades metalinguísticas, e das epilinguísticas, aquelas atividades que são feitas em atos, onde o aluno acaba fazendo, exercendo uma reflexão, mas realizando elas, né? Estes são conceitos muito importantes que a gente tem que ter claro para a gente poder estar caminhando nesta aula. Então, veja, a questão do papel do professor é fundamental, né? Então, ter claro isso, que o professor, ele é sempre mediador da aprendizagem do aluno. E ser mediador é se colocar entre o aluno e o objeto de conhecimento, que no caso é a língua, né? Como mediador, esse professor, ele propõe atividades desafiadoras, né? Que são atividades que possibilitam, favorecem a aprendizagem. Essas atividades têm que ter um clima de favorecimento mesmo, então a gente define elas como uma boa situação de aprendizagem. Claro que permeando essa questão das atividades, está inclusa aí a questão da linguagem verbal, né? E também a questão das atividades linguísticas. As atividades epilinguísticas, que são aquelas onde o aluno exerce em atos, e a questão da metalinguagem, ou seja, das atividades metalinguísticas, que são atividades de reflexão. Aquelas atividades que servem para falar da língua, né? E você deve estar se perguntando, quais os eixos, olha, isso é uma questão muito interessante para a gente, dos conteúdos de língua portuguesa, quais são esses eixos norteadores, né? Ou organizadores? Como propor uma boa situação de aprendizagem dos conteúdos de leitura e escrita? Claro, nós vamos trabalhar com essa questão do conteúdo de língua portuguesa. Então, tem que pensar um pouco nessas questões
de uma boa situação de aprendizagem dos conteúdos de leitura e escrita. E quais os recursos didáticos disponíveis, utilizados no tratamento do ensino de língua portuguesa? Então, nós temos aí 3 questões importantíssimas que o professor tem que ter clareza quando a gente pensa nessa questão das atividades, né? Das atividades tanto de metalinguísticas como epilinguísticas. Primeiro, quais os conteúdos que o professor deve estar selecionando, priorizando na hora de ensinar a questão da língua portuguesa, né? Quais são, por exemplo, as situações favorecedoras da aprendizagem dos alunos? O que é uma boa situação de aprendizagem nessa questão do conteúdo de língua portuguesa? E quais são esses recursos? Quais são os recursos que facilitam esta aprendizagem? Que facilitam o aluno, por exemplo, adquirir um repertório mais consistente e que esse repertório se mantenha durante o processo de ensino. E da onde saem os conteúdos de língua portuguesa, né? A gente saca eles assim do nada? Claro que não. Veja bem, existe um documento chamado de Parâmetros Curriculares Nacionais que traz um pouco dessa questão dos conteúdos, né? Desses eixos norteadores no ensino de língua portuguesa. Então ele diz assim: o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Olha aqui a questão do conhecimento. Atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania. Então vejam, este documento, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, no caso da língua portuguesa, nós temos um específico. Esse documento, ele vem trazendo alguns eixos norteadores para o ensino de língua portuguesa. Então, não adianta a escola garantir somente o acesso desses alunos, né? Garantir o acesso do aluno na escola não é suficiente. Esse acesso, ele tem que ser garantido, lógico, mas também ser garantido o domínio dos saberes linguísticos. Por quê? Porque sabendo se posicionar numa sociedade, sabendo, por exemplo, fazer boas escolhas, utilizar esta língua como uma ferramenta, né, na sociedade, é fundamental. Se a gente for pensar desse ponto de vista da língua, né, os saberes linguísticos são saberes fundamentais na inserção social, né? E eles também são fatores poderosos, se não forem bem trabalhados, de exclusão social. Então é uma coisa muito interessante a gente estar pensando nessa questão da língua, do ponto de vista da língua portuguesa. E quais os conteúdos de língua portuguesa? Vejam, nós temos conteúdos que se referem à oralidade, que são conteúdos da língua oral. E também nós temos os conteúdos da língua escrita, né, em suas diferentes formas. Todos esses conteúdos, tanto oral quanto escrito, estão inclusos as atividades de análise e reflexão sobre a língua, ou seja, as atividades de metalinguagem. E esses conteúdos de língua portuguesa, eles podem se organizar das diferentes formas. Por exemplo, os conteúdos de língua escrita se organizam em práticas de leitura, que
que são aqueles conteúdos onde o professor acaba potencializando um repertório mais amplo para que o aluno tenha acesso aos textos, à forma de produção dos textos. A questão da produção mesmo do texto em si, que aí já cai nas atividades também, tanto de atividades de reflexão sobre a língua, que são atividades metalinguísticas, como também atividades epilinguísticas. E os aspectos discursivos e notacionais. Essa questão dos aspectos notacionais e discursivos são aspectos importantes que o professor tem que estar sempre olhando, verificando. Por quê? São aspectos da estrutura da língua, né? E aspectos também da forma como a produção é feita. Então, por exemplo, atividades de escrita, onde o professor tem que estar olhando para ver como que o aluno está escrevendo, qual é a forma que ele está escrevendo. Se ele está escrevendo, por exemplo, em determinadas situações de escrita, como, por exemplo, se ele está escrevendo alfabeticamente ou se ele está escrevendo de forma meio silabada. Isso o professor vai ajustando, né? Ele vai criando situações para que o aluno avance na aprendizagem. Então, essas atividades são atividades muito importantes do ponto de vista linguístico, porque o professor vai olhando o tempo todo, verificando quais são as reais necessidades dos alunos. E a questão da prática de leitura, você pode estar se perguntando, mas no meio do conteúdo de escrita? Sim, porque às vezes, para o aluno encontrar aquela forma de produzir, né, produzir bons textos, ele precisa entrar em contato com essa língua. Entrando em contato com essa língua, como que ele entra? Ouvindo bons textos, né? Uma carta, por exemplo, ele vai diferenciando de uma notícia, ele vai diferenciando, por exemplo, de um texto narrativo, de uma poesia. Então, são formas diferentes de se conceber a linguagem escrita. E os conteúdos de língua portuguesa estão todos articulados com esta questão do uso, reflexão e uso. Veja bem, que são as atividades de análise e reflexão sobre a língua, das quais a gente está falando o tempo todo. Então, nós temos atividades de alfabetização, que são aquelas atividades específicas, onde o professor planeja para que o aluno adquira o código linguístico, né? As atividades de ortografia, né? Que são atividades que vêm contextualizando um pouco a escrita das palavras, qual a forma correta de se escrever determinadas palavras, a questão da pontuação, como que eu uso a pontuação num texto, a questão da leitura em voz alta, por que eu tenho que ler sempre em voz alta para o meu aluno, né? As atividades de interpretação, de redação e gramática. São todas atividades relacionadas à produção textual. Então, são atividades muito importantes porque são atividades de uso, reflexão e uso da língua. E de acordo com os PCNs, que são esses documentos, né? Ou seja, este documento de língua portuguesa que norteia a prática pedagógica, o que o professor deve estar considerando na hora de estar planejando as atividades em relação a esses conteúdos? Tenho que estar sempre olhando os conhecimentos dos alunos em relação àquilo que se pretende ensinar. Tenho que estar vendo também o nível, veja bem, de complexidade dos diferentes conteúdos. Existem conteúdos que são mais afastados do cotidiano do aluno e os que estão mais próximos. E também tenho que estar considerando o nível de aprofundamento possível de cada conteúdo. Olha, isso é muito importante. Aonde? Neste processo de aprendizagem. E aí entra mais uma vez o papel do professor, que é este papel de mediador da aprendizagem do aluno. Ou seja, o professor, ao planejar uma atividade, ele tem que tomar este cuidado com os conhecimentos dos alunos, o que é que os alunos estão trazendo para a sala de aula,
a complexidade da tarefa, tem muito desafio para esse aluno, né? Esse aluno eu preciso estar dosando o nível de complexidade, senão ele não consegue executar a atividade proposta. E também tenho que estar olhando para as atividades como um todo, né? As atividades estão potencializando a aprendizagem? O meu aluno está aprendendo? Eu estou conseguindo atingir o meu objetivo proposto? Então, isso são questões importantes na hora de estar planejando uma atividade e favorecendo a atuação do aluno em interação com essas atividades. E o que cabe ao professor? Olha só, pessoal, na verdade é uma pergunta, né? Então, vejam, planejar o ensino de língua portuguesa. A gente está insistindo nessa palavra planejar. Planejar o ensino de língua portuguesa. Por quê? Porque sem planejar não tem como a gente estar garantindo um ensino eficiente. E não é qualquer planejamento, é um planejamento que o professor tenha clareza do quê? Dos critérios organizativos dos conteúdos. Então, de que forma os meus conteúdos de língua portuguesa estão organizados, né? De que forma eles se organizam? E utilizar o quê? Os conteúdos, né? Esses conteúdos organizativos, de maneira contextualizada, em eixos temáticos que sejam bem interessantes e que desperte o gosto do aluno por aprender e que favoreçam também a aprendizagem. Veja, nós estamos aqui utilizando questões bem sucintas para definir essa questão dos conteúdos. Na verdade, esses conteúdos, eles têm que ser realmente atrativos, né? Eles têm que chamar a atenção. Não que somente isso vai garantir a aprendizagem. Não é isso. A aprendizagem é garantida também pela atuação de quem? Deste profissional, que é o professor. Então, em suma, vale destacar que os PCNs, né, são documentos norteadores da prática pedagógica. E aí eu tenho uma série deles, né? O de matemática é um documento, o de geografia é outro, e nós temos o de língua portuguesa. E esses documentos, né, no caso da língua portuguesa, por exemplo, indica critérios para a prática pedagógica, sequenciação dos conteúdos. Estão lá os conteúdos de ensino, dentro de cada ciclo. E também é de inteira responsabilidade, isso é uma coisa muito importante da gente estar marcando, é de inteira responsabilidade da escola e dos profissionais que nela atuam. Por quê? Porque esses conteúdos devem ir ao encontro das reais necessidades dos alunos. É importante a gente ter clareza que esse documento, os parâmetros curriculares nacionais, são documentos norteadores da prática pedagógica, né? Eles norteiam, eles não são receitas do tipo, olha, o professor tem que ensinar isso, nessa questão de sequência, né? Do início ao fim. Não. É de inteira responsabilidade dos profissionais que nela atuam, que na escola atuam, fazer a seleção desses conteúdos, né? São parâmetros, são conteúdos de parâmetro, onde o professor pode ser orientado por este documento na atuação junto a seus pares, a elaborar o teu plano de ensino. Então, por isso que todas as atividades em língua portuguesa e nas demais áreas também, têm que ser planejadas, porque senão o professor não consegue garantir um bom ensino, uma boa prática pedagógica. Agora, eu gostaria de convidar a vocês a participar do nosso primeiro quiz.
Ao planejar uma atividade, o que o professor deve considerar em relação aos conteúdos de língua portuguesa? Alternativa A: o conhecimento prévio, a complexidade e o aprofundamento dos eixos temáticos. Alternativa B: somente o conhecimento prévio do aluno. Alternativa C: as atividades de leitura e reflexão sobre a língua. Alternativa D: os aspectos notacionais nas tarefas executadas. Parabéns para você que assinalou a letra A. Para se considerar uma boa situação de aprendizagem ou para planejar uma atividade, é preciso estar considerando a questão do conhecimento prévio do aluno, a complexidade dos conteúdos e o aprofundamento deles. Parabéns para você. A dica de leitura de hoje é o livro Ler e Escrever na Escola. Este livro testemunha um esforço constante para analisar as mudanças nas práticas docentes e teorizar sobre as ações necessárias para que tais mudanças ocorram. Neste segundo bloco, vamos abordar questões relacionadas aos conteúdos, tanto de oralidade quanto conteúdos de produção textual. São conteúdos, vocês vão estar percebendo, serão dadas sugestões de atividades para que vocês possam ter ideias para materializar toda essa questão teórica junto com as atividades. Eu espero que facilite para vocês nesta compreensão. A questão da língua oral, vejam bem, nós temos a questão da oralidade. Por que é importante ensinar a língua oral? Principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, segundo os PCNs, olha, novamente, este documento importante que norteia a prática pedagógica, deve-se considerar como objeto de ensino a língua. Olha só, que as crianças já falam. Então, as crianças já falam a língua portuguesa. Então, é importante que o professor considere isso. Para isso, requer explicitação do que se deve ensinar e como fazê-lo. Olha, explicitação. E como que a gente explicita isso? Planejando, né? A questão do planejamento. Então, é uma questão muito importante. Então, o documento diz assim, eleger a língua oral, olha, a questão da oralidade, como conteúdo escolar, exige o planejamento da ação pedagógica, de forma a garantir na sala de aula atividades sistemáticas de fala, né? No caso, escuta e reflexão sobre a língua. Olha as atividades metalinguísticas aqui. E como desenvolver a produção oral? O que o professor pode estar planejando ou pensando para que o aluno desenvolva essa produção oral? Eu selecionei algumas atividades e uma delas é esta aqui, ó, atividade em grupo. É uma boa situação de aprendizagem. Por quê? Porque, vejam, quando você discute com o seu colega, né? Você está lá discutindo com o seu colega, você está favorecendo a língua oral, a linguagem oral, né? Por quê? Porque, lembram, entre interações da língua, nós temos a questão do discurso, e o discurso é produzido pela linguagem. Então, essas atividades em grupo favorecem essa questão do discurso, da linguagem. Então, por exemplo, pesquisa, resolução de problemas,
o professor lança uma questão e pede para que os alunos resolvam o problema, a questão da produção oral de texto, né? O conto, o reconto, são atividades importantes e variados tipos de comunicação oral. Narração, leitura de poesia e etc. Quer dizer, e entre outros, né? Nós temos uma série aí de atividades da questão da oralidade que favorecem a aprendizagem. Para isso devemos, então, olha, não adianta só propor, eu tenho que propor e prever. Prever o quê? Eu tenho que estar atento nessa questão da preparação prévia. Tem que considerar o nível de conhecimento do aluno, né? Do interlocutor, daquele que está interagindo com essa questão da linguagem, do discurso. Ou seja, eu tenho que coordenar a fala própria. Então, o aluno que está interagindo com o outro aluno, ele tem que ser ensinado, né? Que hora que ele fala, que hora que ele contribui. Isso, veja bem, não é um simples procedimento, é um procedimento bastante complexo. É um procedimento bastante complexo porque não adianta você falar para o aluno assim, olha, você não pode falar agora, tá? Controle-se. Não é isso, veja. Mesmo nas atividades onde os alunos interagem entre si, há momentos que eles vão interagir no coletivo. E o professor tem que ter esse domínio desta gestão. Quando que o aluno contribui, em que momento ele vai contribuir posterior, né? Em que momento posterior ele vai contribuir. Então é importante que o aluno seja ensinado e que entre essas interações aconteça estes combinados. Podemos destacar que a escuta, olha, a questão da escuta e as demais regras do intercâmbio comunicativo devem ser aprendidas, olha lá, em contextos significativos. Não é em qualquer contexto, um contexto isolado, é um contexto que seja significativo, nos quais ficar quieto, olha só, em alguns momentos, esperar a vez de falar e respeitar a fala do outro tenha função e sentido, né? E não sejam apenas solicitações ou exigências realizadas pelo professor. Olha que interessante. A participação do aluno em aula é fundamental para que a sua aprendizagem seja potencializada. Eu quero estar falando com vocês uma coisa que é de extrema importância. Ao se propor atividades de reflexão, de análise e reflexão sobre a língua, o professor tem que ter clareza que ele promove diferentes tipos de procedimentos. Olha, numa atividade de análise e reflexão da língua, como por exemplo, uma atividade de revisão de texto, que é uma atividade que a gente vai ver adiante, o professor desenvolve atividades de natureza conceitual, procedimental e também atitudinal. De conceito da língua, de conceito do conteúdo, né? De procedimento, de sistematização deste conteúdo e de atitudes, porque vejam, não é dizer assim para o seu aluno, olha, você não pode falar agora. Uma vez eu estava numa sala de aula onde eu vi o professor falando assim para o aluno, ele estava interagindo com o aluno, ele estava fazendo uma leitura em voz alta, pedindo que os alunos inferissem no texto, e ele dizia assim, mas agora não era isso que eu queria ouvir. Olha, você matou o aluno, né? Quer dizer, se ele tivesse aproveitado aquela contribuição do aluno e feito uma contextualização com aquele conteúdo que estava sendo ministrado, com certeza a aula ficaria muito mais enriquecedora. Então, ter esse tipo de clareza é fundamental, né? Não é somente quando eu quero que você se posicione, mas o aluno pode estar se posicionando e você, professor, estar aproveitando isso que o aluno está trazendo, esta contribuição, socializando com o grupo e enriquecendo a sua aula. As atividades, por exemplo, de escrita. Então, vejam,
Na língua escrita, nós temos, segundo os PCNs, a relação que se estabelece entre leitura e escrita não é mecânica. Olha só, isso é muito legal, principalmente quando a gente pensa nas questões de alfabetização. Nesse contexto, o ensino deve ter como meta formar leitores que sejam também capazes de produzir textos coerentes, coesos, adequados e ortograficamente escritos. A relação, olha, esta é uma palavra-chave, fundamental. A relação entre essas duas atividades, tanto de leitura e escrita, deve ser compreendida. Essas atividades de escrita são atividades muito importantes, principalmente do ponto de vista da alfabetização. Antes, a escola trabalhava com o ensino meio mecanizado. Primeiro, tinha que aprender as letras, que se juntavam em sílabas, que se juntavam em palavras, que se juntavam em frases, né? Um ensino meio mecanizado. Então, aprendia primeiro a se decodificar as palavras, depois a compreender. Quer dizer, hoje nós temos aí o texto como uma unidade de análise. Eu posso partir do texto para ensinar questões relacionadas a alfabetização, por exemplo, né? A produção textual num nível mais avançado. E também é importante que se tenha clareza disso, né? Quanto mais eu levo os textos para a sala de aula, quanto mais eu interajo com o meu aluno e promovo boas situações de aprendizagem, consequentemente, eu terei um ensino mais eficaz. Por quê? Porque eu terei a atuação do aluno na atividade, né? Esta atuação do aluno, ela tem que ser produtiva, não pode ser qualquer atuação. E quais são as formas de organizar os conteúdos em língua portuguesa? Olha, nós temos atividades permanentes, que são aquelas que acontecem com regularidade, diariamente, semanalmente. Então, por exemplo, a questão da leitura em voz alta, feita pelo professor, é uma atividade permanente, né? Ela pode ser permanente ou não. O professor que desempenha essa atividade todos os dias se caracteriza como uma atividade de natureza permanente. As atividades sequenciadas, o que vem a seguir depende do que já foi realizado ou aprendido anteriormente. Então, uma questão muito interessante são as questões de produção de texto. Veja bem, aquelas atividades, por exemplo, que o aluno constrói primeiro individual, depois o professor propõe um passo em dupla, uma escrita em grupo, são atividades sequenciadas. As situações independentes, tanto ocasionais quanto de sistematização. Olha, as ocasionais são não planejadas previamente, mas relevantes no trabalho. As de sistematização contribuem para que os alunos sistematizem o conteúdo já aprendido. Exemplo, fatos ocorridos na escola, na comunidade. E uma outra modalidade organizativa são os projetos. São situações didáticas, né, em que o professor e os alunos se comprometem com a conquista, isso é uma coisa interessante, de um produto final. Olha, de um produto final com sentido real, né? No caso, palpável. Então, a produção, por exemplo, de um sarau de poesias, né? De brincadeiras, um álbum de fotografia. São formas de organizar o conteúdo. O professor, quando tem clareza destes passos, destas naturezas, desta modalidade organizativa, ele consegue favorecer um ensino mais eficaz e, além de tudo, uma interação melhor entre os alunos e o objeto de conhecimento, que no caso é a língua. Então, quando ele, por exemplo, promove atividades
de natureza permanente, sequenciadas, ou até mesmo uma atividade ocasional que possa depois vir a se tornar uma atividade permanente, favorece a aprendizagem do aluno. A questão dos projetos são questões interessantíssimas do ponto de vista onde o aluno e o professor decidem juntos, né? Qual vai ser o produto final, mas o professor tem que ter claro que o que é importante para a sua prática pedagógica é o processo, o que está ocorrendo no processo. O seu aluno está aprendendo, ele está desenvolvendo uma boa você está desenvolvendo uma boa situação de aprendizagem com o seu aluno está adquirindo repertório e este repertório está se mantendo do ponto de vista linguístico. Então isso é muito interessante, a gente está sempre observando, analisando, né? O professor tem esta função de olhar, de cuidar, de ter um olhar bem cuidadoso em relação a essa produção textual ou até mesmo a produção oral do aluno. O que cabe ao professor? Olha, novamente, mais uma tarefa para este profissional do ensino, né? O que cabe? Ter clareza, olha só, o professor tem que ter clareza do que o que é importante, não é simplesmente dar a atividade pela atividade, mas ter clareza é dar sentido às atividades descritas, né? Considerar que o uso de textos, veja bem, olha, isso é uma coisa assim muito interessante da gente, do ponto de vista pedagógico da gente estar pensando. Considerar que o uso de texto no ensino de língua portuguesa não exclui a análise de unidades menores, como as palavras e até mesmo as sílabas. E aí cabe um pouco o papel do professor, né? Esse papel de mediador. Vejam, o professor tem que estar promovendo atividades que sejam favorecedoras na aprendizagem do aluno. Então não é qualquer atividade, né? Uma hora ou outra, às vezes, o professor chega sem mesmo planejar a sua aula, e aí é complicado, porque veja, ele pede uma produção textual e essa produção textual não tem nenhum sentido para quem está produzindo, no caso, o nosso aluno. Então é importante que o professor tenha esta clareza e que o professor, além de ter esta clareza de dar sentido para as atividades do aluno, essas atividades sejam, além de tudo, contextualizadas e também o professor pode estar partindo de um texto para explicar ou explicitar coisas menores, né? Unidades menores. Por exemplo, é uma forma meio errônea em educação, vem se dizendo, não posso estar analisando a sílaba, eu não posso estar analisando as combinações de letras, né? Ou seja, de vogais com consoantes. Quem foi que disse isso, né? Você também pode partir do texto como uma unidade de análise, você está analisando o teu texto, você pode partir de partes deste texto para explicar algumas coisas, para explicitar algumas coisas que não ficaram claras para o teu aluno. Então isso é importante, né? Ter esta clareza, que eu posso tanto partir do todo para explicar unidades menores, quanto também utilizar de unidades menores para explicar o todo. Então é uma coisa meio assim, de interação mesmo, de ir e vir, né? O professor pode estar fazendo essas idas e vindas com o seu aluno. Isso tudo tem um objetivo, qual que é? Favorecer a aprendizagem do seu aluno, ou seja, fazer com que ele adquira domínio do código linguístico da produção textual do qual ele está produzindo, tá certo? Eu gostaria de convidar a vocês para participar do nosso segundo quiz. Atividades permanentes, sequenciadas, situações independentes e projetos podem ser classificados como: Alternativa A, organizações da escola. Alternativa B, modalidades organizativas dos conteúdos. Alternativa C, formas de organizar a prática educativa. Alternativa D, modalidades das instituições públicas, privadas e filantrópicas.
Parabéns para você que assinalou a letra B. É isto mesmo, esses tipos de atividades são atividades de organização dos conteúdos, né? São formas de organizar os conteúdos, ou seja, modalidades organizativas dos conteúdos de língua portuguesa. Neste terceiro bloco, eu vou apresentar a vocês algumas atividades de análise e reflexão sobre a língua. No final, a gente vai discutir um pouco essa questão dos aspectos linguísticos de uma produção textual de um aluno. Então, as atividades de análise e reflexão sobre a língua, segundo os PCNs, apoiam-se em dois fatores: a capacidade humana de refletir, analisar, pensar sobre os fatos e os fenômenos da linguagem. Olha só. E um outro fator é a propriedade que a linguagem tem de poder referir-se a si mesma, de falar sobre a própria linguagem. Isso é uma coisa bem interessante do ponto de vista de análise e reflexão sobre a língua. E uma das atividades é a revisão. O que é revisar um texto? Chama-se de revisão de texto o conjunto, olha, isso é muito interessante, o conjunto, tá? O conjunto de procedimentos por meio dos quais um texto é trabalhado até o ponto que se decide que está, para o momento, suficientemente bem escrito. Então, você tem textos, né? Ou seja, você produz textos, esses textos são produzidos tendo como referência textos bem escritos e que, praticamente, são textos baseados nos autores conhecidos, né? Nós temos esta referência na hora de estar olhando para um texto. Nós temos também atividades de ortografia. O planejamento didático deve organizar. Olha, isso é uma questão importante. Então, na hora que eu estou planejando, eu tenho que ter, claro, alguns aspectos. E quais são eles? Distinção, o que é produtivo e o que é reprodutivo, né? Na escola, antes, as atividades de ortografia eram pautadas na repetição de inúmeras palavras, né? Como se isso fosse garantir que o aluno fosse escrever bem. Permitindo, no primeiro caso, qual que é o primeiro caso? Nessa questão das atividades, da distinção deste produtivo, né? O descobrimento explícito de regras geradoras de notações corretas. Então, eu tenho regras, que são regras já pré-estabelecidas, e eu posso também combinar ou estabelecer as minhas próprias regras, né? Distinção entre palavras de uso frequente, algumas são de uso frequente, e outras de uso infrequente na linguagem de escrita impressa. Então, essa questão da ortografia é uma questão bem interessante, porque na hora de escrever a palavra de forma correta, eu posso estar criando as próprias regras, né? Estabelecendo outras regras que facilite, por exemplo, a escrita, a forma correta desta palavra. E uma outra atividade de reflexão é a questão da pontuação. E pontuar, como será? Olha, não se trata de dar pausas para respirar. A gente tinha aquela ideia, eu vou usar vírgula porque eu tenho que dar pausa no meu texto, respirar, né? Pois não é essa a função no texto escrito. O texto é um fluxo permanente, olha que interessante, que precisa ser dividido em partes. E frases que podem ou não conter partes também. Os apostos, por exemplo, aprender a pontuar
aprender um processo que incorre diretamente sobre a textualidade. Olha, isso é muito importante. Só para ilustrar o que a gente vem discutindo até o momento, a questão da revisão de texto, da pontuação, atividades de ortografia, eu trouxe um texto que é uma produção de um aluno e a gente vai estar analisando alguns aspectos linguísticos, discursivos que estão inclusos nesse texto, tá ok? Analisando a produção deste aluno, olha, era uma vez quando a dona Emília tinha 16 anos. Ela foi na missa, ela vai da missa e vai para a casa dos pais dela e vai jantar e assistir televisão. Ela foi embora e ela viu um cachorro grande e deu meia volta e saiu gritando e correndo. O primo que estava no terraço, e ele desceu a ladeira correndo e perguntou: o que aconteceu? Eu vi um cachorro. Vamos lá. Não vou. E não tinha cachorro lá. E o primo dela levou ela para a casa dos avós. E esse é o fim. Então, este é um texto produzido por um aluno e ele é arquivo do PROFA, Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. A partir deste texto, eu fiz uma segmentação em enunciado, eu mudei a organização gráfica. Então, eu vou pedir para que vocês observem e analisem comigo alguns aspectos discursivos do ponto de vista da língua portuguesa. Eu mudei a organização gráfica deste texto porque eu quero tornar visível alguns aspectos que eu acho interessante do ponto de vista da língua portuguesa, da gente estar analisando. Veja, quando você separa ou segmenta o texto em enunciado, o que um especialista em psicologia da linguagem chamado Broncar diz que esses enunciados explicitam o que ele chama de organizador textual, né? Marquem isso. Os organizadores textuais são elementos centrais na coesão de um texto. E são eles que estão articulados com a pontuação. Vejam, com exceção deste quando, no mais, tudo é e. Veja, e vai para a casa dos pais dela, e vai jantar, e ela viu um cachorro grande, e deu meia volta, né? Por que os meninos usaram e? Só para ligar um enunciado ao outro, né? Vejam, o que a gente tem para oferecer para esse aluno, para ele colocar no lugar? Essa questão de que o texto está faltando esses elementos, né? Porque realmente falta mesmo esses elementos que vão dando ritmo, movimento ao texto, né? Então, vejam, essa ideia de que você trabalha a pontuação, trabalha os marcadores de tempo, de espaço, como coisas separadas. Não dá, né? Não dá porque o texto é um fluxo contínuo e que você tem que partir para benefício do leitor. E essa partição é tanto feita de palavras como sinais de pontuação. Percebe como essa questão textual é uma questão muito complexa e a gente acaba tratando, por exemplo, a pontuação como, por exemplo, um acabamento final do texto, um polimento. Não é, é estrutural. Percebe como são muitas questões ao se analisar um texto e elas estão todas articuladas, né? A presença desses marcadores, muitos autores chamam de conectivos. Eu acho que eu não gosto de chamar muito de conectivo, porque os conectivos são, muitas vezes, locuções adverbiais completas, né? Enunciados completos inteiros.
Então, veja, essa questão é uma questão muito importante do ponto de vista da língua portuguesa, do ponto de vista do que a gente está pensando, né? Qual o papel do professor? O professor tem que tornar algumas questões objeto de reflexão do aluno. Isso é que é difícil. Se fosse fácil, a gente comprava feito, certo? Difícil porque não se trata de você falar para ele assim, olha, não pode pôr e, não pode. Ele vai virar e vai falar assim, olha, não pode pôr e, põe o quê? Né? Para cada e, a demanda é outra. Vejam, este e, por exemplo, precisa de um enunciado inteiro para falar aqui, para contar do núcleo do causo, né? E não tinha cachorro lá, não conta o núcleo se a dona Emília tinha visto uma assombração ou um cachorro mesmo. E isso não está marcado, por isso que fica liso. Não está marcado porque não... Aonde está o suspense, né? Por exemplo, e não tinha cachorro lá. Ficaram impressionados, ficaram assustados porque não tinha um cachorro lá, né? Então, isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista da língua portuguesa. Agora, o que tem que ficar claro é que quando os meninos vão substituir isso aqui, existe N mais uma forma de substituição. Não existe uma única forma escolar para substituir isso aqui. Então, isso eu acho que tem que ficar bastante claro, né? Quando a gente analisa um texto, tem muitas questões que estão em jogo, né? Que são questões do ponto de vista tanto linguístico quanto pedagógico. Estes são alguns aspectos que eu gostaria que vocês pudessem estar percebendo na análise deste texto. Nós temos muito pouco tempo, então não deu para discutir a fundo esses aspectos, mas eles estarão lá na plataforma onde a gente pode estar interagindo posteriormente. O que eu gostaria é que vocês assim, percebessem que ao se analisar um texto, as questões são muito mais sérias do que simplesmente corrigir e entregar para o aluno corrigido, né? Demanda assim, uma análise, uma reflexão bem profunda. Agora, eu convido vocês para o nosso último quiz. Uma prática de análise e reflexão sobre a língua é a revisão do texto que promove. Alternativa A, a repetição verbal das regras com sentido de formular as frases do texto. Alternativa B, o limite entre o certo e o errado que sempre é bem estabelecido no texto. Alternativa C, um conjunto de procedimentos em que o texto está no momento bem escrito. Alternativa B, o pensar sobre a escrita representa graficamente a linguagem. Parabéns para você que assinalou a letra C. É isso mesmo, esse conjunto de procedimentos que define quando o texto está bem escrito. Parabéns! Chegamos ao final da nossa terceira aula. Não se esqueçam de acessar a plataforma. Na próxima aula, iremos abordar os critérios de avaliação no ensino de língua portuguesa e a leitura e a literatura na escola. Até a próxima!